Prefeitura. Na tela do Jornal Tarobá, ao vivo, Fernando Lopes. Fernando, bom dia. Olá, Ivan, bom dia para você, a Fernanda e a todos que nos acompanham. Pois é, no início da semana, o prefeito Leonardo Paranhos, ele já tinha adiantado para a gente que as medidas de contenção em Cascavel seriam prorrogadas até o fim do ano. E a novidade é que o desfile de 7 de setembro neste ano será cancelado aqui em Cascavel por uma recomendação da Associação dos Municípios do Paraná. Falo ao vivo agora com Leonardo Paranhos, prefeito, um anúncio que nos deixa triste, mas é uma medida para equilibrar o caixa. Explica para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. De fato é muito triste, porque nós estamos acostumados a fazer as coisas e fazer com qualidade. O desfile de 7 de setembro, nós mudamos o formato, inclusive, estamos fazendo à noite, num novo espaço. Mas por uma questão de recomendação da nossa AMP, Associação do Município do Paraná, e também pelo decreto que nós temos de contenção de despesa, a gente fez essa opção. O desfile, ele tem um envolvimento aí de uns R$700 mil. É alto ou é barato? Não é isso que nós estamos falando, mas é uma despesa, E também há uma mobilização nas redes para manifesto, uma questão política. Então, nós juntamos a recomendação da MP, essa onda que existe na rede de protestos políticos, mais a necessidade de economia, e tomamos uma decisão e faremos então o cancelamento do desfile de 2023. Nos perguntamos sobre o Natal, prefeito, Durante a apresentação, o senhor falou que a prefeitura avaliaria os custos. Como fica o Natal neste momento? O Natal, nós tínhamos um orçamento de pouco mais de R$4 milhões, e nós vamos continuar com o Natal, porém nós faremos um corte nisso. Acho que em torno aí de 30% desses valores que nós vamos investir, talvez um Natal mais concentrado. O momento, Fernando, é de muita tensão. Nós estamos tendo muito menos repasse do governo federal, Agora no Fundeb chegamos a R$10 milhões, na saúde temos dificuldades, na assistência social, existe uma diminuição da receita daquilo que a gente recebe do Estado e da União. Até que o nosso orçamento aqui de IPTU e ISS, nós tivemos superávit, nós crescemos, mas isso significa apenas 20% do bolo geral. O governo federal precisa nos atender nesses repasses que está chegando aí perto de 70 milhões, se você comparar 2022 com 2023. Prefeito Leonardo Paranhos citou alguns custos, alguns repasses que caíram. A gente preparou algumas telas para vocês que foram repassados esses dados durante aqui a apresentação. Então, repasses estaduais, o ICMS caiu, segundo a Prefeitura, 4,24% neste período, em relação ao ano passado. Dos federais, alguns destaques: Fundeb caiu mais de 5%. Para assistência social, os repasses caíram 38%. Para a saúde, caiu 9,78%. Nós temos, inclusive, uma outra tela, Se por um lado caiu, e ainda detalhe para o FPM, prefeito, que nos meses de julho e agosto já foi registrada uma queda de 2,39% em julho e agosto, quase 10% é o fundo de participação dos municípios. Esta tela que você está vendo agora é o cenário contrário. Se por um lado os repasses caíram, as contas também aumentaram. As contas municipais neste ano: educação, acréscimo de 38%, folha de pagamento, mais 26%. E na saúde também cresceu. Um exemplo: UPA Tancredo, com mais atendimentos, um custo quase 30% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. Volto a falar com o prefeito Leonardo Paranhos. O que os municípios estão se organizando para cobrar, principalmente aí sobre esses repasses federais, prefeito? Então, eu estou até um pouco mais confortável, que depois de 5 meses que eu estou falando na FNP, a Frente Nacional de Prefeito, na própria AMP, agora tem aí um movimento que não é mais da Prefeitura de Cascavel, um movimento estadual e nacional. Hoje nós temos a informação aqui da CMN, a Confederação Nacional de Prefeitos, que são 2.800 prefeituras que estão envolvidas nesse manifesto. Então, há uma pressão maior no governo federal, Você pode perceber, Fernando, que o único imposto que ainda vinha mantendo era o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Julho e agosto ele já entra numa queda. Então, a possibilidade de chegar ao final do ano
com grande déficit também nessa alíquota aí do FPM é muito grande. Nós precisamos garantir serviços essenciais e a folha de pagamento. E para isso o governo federal tem que nos ajudar e o governo do estado também. Pode faltar dinheiro para cumprir todos os compromissos até o fim do ano, inclusive o pagamento de servidores? Se os municípios não tomarem providência e segregar essa despesa, concentrando nos serviços essenciais e na folha, vai faltar. Nós não estamos, nesse momento, com falta de dinheiro ainda, mas nós estamos dizendo que até o final do ano nós temos ainda 120 dias. Então, a determinação é para que corte o máximo possível daquilo que é possível cortar, preservar a folha de pagamento, 13º, serviços essenciais de saúde, educação e assistência. Estão no estúdio, agora tem uma pergunta para o prefeito, com vocês. A gente tem ouvido aí há um bom tempo a reclamação dos municípios, em Cascavel não é diferente, por conta do atraso de repasses e, infelizmente agora, por conta do não repasse de verbas do governo federal. O que o governo federal vem justificando para as prefeituras, Fernando? Por que desse não repasse? O que o governo federal justifica para as prefeituras sobre essa queda de repasses, prefeito? Há algum aviso, alguma comunicação? Não justifica. A gente não consegue falar com o governo federal. Então, quando toma um corpo maior de entidades, aí sim, isoladamente, eu tive em Brasília várias vezes. Nós não conseguimos essa resposta. Claro que nós temos que entender que houve uma queda na arrecadação geral. Eu não posso também querer culpar o governo de tudo, né? Se você pega o litro de leite há 7, 8 meses atrás, estava R$ 8,00, R$ 7,80, hoje está R$ 4,00. Então, há uma queda também nisso, a carne, o soja, o trigo, tudo isso caiu. Mas nós temos outras questões que são repasses contratual, da saúde, da alta complexidade, né? Aquilo que nós temos de serviço continuado na assistência social. Então, esses recursos não estão vindo. E é isso que nós agora, engrossando o número de prefeituras e as entidades, talvez a gente tenha uma decisão, que é alguma medida excepcional que os governos têm que fazer para atender. Afinal, a população mora aqui na cidade. Não adianta não enxergar esse problema que está acontecendo. Prefeito, 7 de setembro cancelado, o senhor falou durante a apresentação também que alguns investimentos poderiam ser congelados momentaneamente. Vamos falar um pouco de obras. O que pode ser afetado? Tem obra que pode parar? O que já está assinado continua? Alguma outra vai ser cancelada, atrasada, digamos assim? Não. Obras que estão em trâmite, elas não param, até porque para fazer a licitação nós temos que ter a rúbrica. Então nós estamos com hoje obra Restaurante Popular, os nossos parques do Santa Felicidade, do Floresta, a segunda parte do Morumbi, a pavimentação da Piquiri, da Carlos Gomes, que vai começar agora, o Centro de Convivência do Cascavel Velho, essas obras, unidade de saúde, escola, CEMEI, Escola da Transparência, nada disso para, porque a gente tem os recursos, quando faz a licitação é preciso ter. O que não terá agora? Novas obras com receita livre. Pegar um dinheiro da Receita Livre, fazer uma praça, fazer uma estrada, isso não terá. Então, a não ser que tenha uma rúbrica, uma parceria com o governo do estado, com a Itaipu, a gente pode, desde que tenha a garantia. Eu não posso contaminar ainda mais a Receita Livre do município, que é para fazer folha de pagamento, comprar remédio, comprar comida, educação, saúde e assistência. Justamente sobre educação, a gente viu que cresceu a necessidade ali de investimento em educação para as nossas crianças, prefeito. Pode haver algum tipo de falta ali, diminuir a qualidade de alimento? Como que está isso aí? Não. Todo o nosso esforço é exatamente para garantir isso. Nós temos 72 dias de aula só, Fernando, até o final do ano. 72 dias. Nós temos 4 meses 4 meses até o final do ano, mas de aula nós temos 72 dias. Então, a minha recomendação é para que a secretária concentre esforço, faça um calendário de 72 dias de aula com toda a qualidade que precisa ser tido para as crianças. As obras continuam porque estão asseguradas, a saúde da mesma forma, nós não estamos pedindo para fechar nenhum serviço. Nós vamos ter que cortar aquilo que tem menos impacto. Tudo na vida da cidade tem impacto, mas qual que é o que tem menos diante daquilo que nós precisamos solucionar agora? E outra coisa, se o governo federal conseguir resolver esses gargalos de repasse, garantir para nós que não haveremos perda, como está acontecendo, a gente pode retomar a qualquer momento.
Prefeito Leonardo Paranhos explicando então as atitudes que estão sendo tomadas pelo município de Cascavel. Anunciamos aqui então desfile de 7 de setembro cancelado neste ano aqui na cidade e mais medidas de contenção por tempo até o final do ano, mas por tempo indeterminado, eu acredito. Isso mesmo. Obrigado pela participação, prefeito. Olha só, hoje a Confederação Nacional dos Municípios também publicou, né, um texto, né, uma posição sobre os municípios nacionais, um manifesto, na verdade, sobre tudo isso que a gente está falando. Não é somente Cascavel que reclama. E esse manifesto, ele diz que hoje 51% dos municípios estão no vermelho. O manifesto diz que nesse mesmo período, no ano passado, apenas 7% dos municípios registraram déficit primário neste mesmo período em 2022. A Confederação Nacional dos Municípios destaca essa queda no fundo de participação dos municípios. Diz que de cada 10, 7 deles dependem muito do FPM e que em julho, em média, houve uma queda de 34% no repasse e em agosto a queda foi de 23%. E nesse manifesto eles destacam outros impostos, outros repasses que caíram, por exemplo, o ICMS, enfim. É um posicionamento nacional sobre essa situação, essa crise que os municípios estão vivendo. E aqui o reflexo em Cascavel com o cancelamento do desfile de 7 de setembro. Fernando, Ivan, volto com vocês. Obrigado, Fernando. Quanto a cancelar o desfile de 7 de setembro, a gente sabe que todo ano é uma grande estrutura. Esse ano a intenção era fazer um desfile com uma estrutura maior do que o do ano passado, mas você tem tendas, você tem disciplinadores, você tem segurança, você tem palco, você tem som, você tem uma despesa pessoal e uma despesa que passa tranquilo de R$1 milhão. Agora não é hora, né? Uma decisão acertada. E a gente continua falando sobre essa crise porque a redução dos repasses dos governos estadual e federal aos municípios tem deixado as prefeituras em situação financeira bastante complicada. Em Cascavel, a gente acabou de acompanhar aí as medidas que foram anunciadas, medidas de contenção que foram reforçadas até o final do ano. E para os pequenos municípios, a situação é ainda pior. Pois é.